Boa noite, gente. Só me confirme se está tudo direitinho aí, se vocês estão conseguindo ver, por favor. Sim, sim. Tá bom, obrigada. Então, né, a gente vai fazer só os exercícios, tá? E aí, a primeira coisa que eu botei na lista 11, né, que é de isomeria espacial, foi essa questão aqui, da FASM. Os feromônios são substâncias químicas usadas na comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Para assegurar sua reprodução, a mosca doméstica libera uma pequena quantidade de feromônio sexual, cis-9-tricosino, é suficiente para atrair o macho. Aí aqui dá a fórmula, né? Que a gente tem do cis-9-tricosino. E essa estrutura indica que esse composto apresenta isomeria do tipo de função, metameria, ótica, tautomeria ou geométrica. O que vocês acham que esse composto tem de isomeria? Espera aí, vocês. Vamos, gente. Seria geométrico? Sim, por quê? Por causa do hidrogênio. Não, é porque tem dois. Tipo assim, um em um lado e outro do outro. Isso. Vou melhorar isso, ó, vou melhorar a resposta, ó. Aqui a gente tem o quê? A gente tem uma ligação dupla, certo? Então a gente tem uma cadeia aberta também. Ela não é cíclica, né? Então essa aqui é uma das condições, né? Ligação dupla, certo? E aí a gente também tem essa questão de hidrogênio, né? A gente tem aqui dois hidrogênios, um de cada lado, né? Do carbono 1 e do carbono 2 da dupla. E outra coisa que vocês poderiam ver também, que facilitou, foi ele ter o cis aqui, né? Aí a gente sabe que cis e trans, desculpa, são isômeros geométricos, né? A gente também tem um sistema EZ, tá? Uma coisa que eu botei aqui eu botei também outra coisa. Aqui a gente sabe que os ligantes são diferentes, né? Que essa é uma outra condição aqui que a gente precisa, né? Lembram vocês? Tá? Então aqui, tanto do carbono 1 quanto do carbono 2 a gente tem ligantes diferentes, tá? Então isso é muito importante. Assim, essa é uma das condições. E a dupla no caso de cadeia aberta, tá? A letra E mesmo, isomeria geométrica. Aqui eu botei para vocês, depois do material, negócio do cis da nomenclatura, mas como que a gente verifica? Avaliar os carbonos 1 e 2 da dupla, sem ligantes diferentes, né? Nesse caso tem, tá? Então é isomeria geométrica, pois satisfaz essas duas condições que a gente tem que avaliar, tá? Beleza. Alguém tem dúvida, gente, desse exercício aqui? Se alguém tiver, fala para mim, tá? Eu vou seguir aqui, qualquer coisa a gente volta, beleza? Da UFPE, né? A gente tem aqui um determinado jornal que noticiou que a explosão foi causada pela substituição acidental do solvente trans 1,2 de cloreteno pelo cis de cloreteno, que possui ponto de ebulição menor. Sobre essa notícia, podemos afirmar que ela é incorreta. Deixa eu aceitar aqui. Ai, gente. Boa noite. Deixa eu ver aqui.
Então, ela é incorreta, pois estes dois compostos são isômeros, portanto, possuem as mesmas propriedades físicas. Ela é correta. Primeira coisa, não, eu vou ler todas aí depois eu vou fazer as perguntas. É correta, pois o trans 1,2 de cloreteno é polar, portanto deve ter ponto de ebulição maior do que o cis 1,2 de cloreteno, que é apolar. É incorreta, pois o trans 1,2 de cloreteno é apolar, portanto deve ter ponto de ebulição menor que o do cis 1,2 de cloreteno, que é polar. É correta, pois o trans 1,2 de cloreteno é polar, portanto deve ter ponto de ebulição maior que o do cis 1,2 de cloreteno, que é polar. É incorreta, pois estes dois compostos são tautômeros e possuem o mesmo momento dipolar, portanto possuem o mesmo ponto de ebulição. Vocês acham que. Primeira coisa, vocês acham que essa frase aqui está correta ou incorreta? Primeira avaliação a ser feita, né? Depois a gente vai discutir o motivo correto, né? Que lhe dá várias justificativas, algumas erradas, né? Então, vocês têm uma ideia? Vocês poderiam falar qual que vocês acham que é? Vocês lembram dessa discussão que a gente teve de ponto de ebulição maior ou menor de acordo com se é cis ou trans? Essa é uma outra pergunta. Queria saber de vocês. Aí, por favor. Alguém, gente? Vocês lembram ou não? Pode ser sincero. Foi na aula sem ser essa, né? Dessa semana, foi na semana passada que a gente teve essa conversa. Deixa eu ver aqui. Estou falando. Não me lembro. Isso, Maria Fernanda. Obrigada por ter respondido. Não, mas a gente sedimentou pouco esse conhecimento, né? A gente não fez exercícios assim. Eu não mandei a lista para vocês porque queria mandar quando a gente terminasse ótica. Então a gente terminou ontem, né? Então, por isso que eu queria fazer esse exercício logo em seguida para a gente trabalhar esse conteúdo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, vou até botar aqui uma coisa que eu botei lá no slide da aula mesmo, mas para a gente analisar, tá? A gente tem, quando a gente tem a molécula trans, o que que a gente tem, gente? A gente tem o hidrogênio, ele está no mesmo plano ou em plano oposto? O que que a molécula trans a gente tem? Oposto. Isso, em plano oposto. Muito bem. Então, e cis, então, está no mesmo Plano. plano. Oi? Não, tinha dito o mesmo plano. Então isso. Eu vou botar aqui mesmo plano, né? Plano igual, tá? Então, eu não vou fazer aqui não, mas a gente. Então, a gente tem aqui, quando a gente tem no mesmo plano, a gente vai ter. Ó, eu vou fazer aqui rapidinho. A gente tem dois cloros, um na posição 1 e outro na posição 2, tá? Então, vou botar aqui. E a gente tem dois carbonos, né? Aqui. Então, dois carbonos e aqui uma dupla, né? Então, esse aqui seria o cis, tá?
Então, a gente vê que a resultante é tudo para aqui, para cima. Por isso, a nossa resultante, né, da nossa força, ela vai ficar aqui na linha vertical, né, para cima, tá? Então, porque aí aqui elas se anulam. Agora, e por isso que ela é polar, o cis é polar, tá? Então, agora se a gente tiver, eu vou fazer aqui em cima porque ali embaixo já está confuso. Se a gente tem aqui o trans, a gente vai ter aqui o Cl, né? Aqui para baixo, né? Então, a gente vai ter o quê? A eletronegatividade aqui, né? A gente vai ter as forças, elas, ó, a força resultante, ela não tem nada, essa anula, porque é a mesma força em direções opostas. Então, ela não tem essa força resultante aqui para cima, como o cis tem. A gente tem exatamente uma molécula polar, porque ela toda se anula as forças, né? Então, tudo que é polar a gente tem mais dificuldade de aquecer e de quebrar, tá? Então, ela tem um ponto de ebulição maior. Então, o isômero cis, né, na parte geométrica, de isomeria geométrica, ela tem um ponto de ebulição maior do que o trans, tá? O trans, por ser apolar, ele é mais fácil de se aquecer, né? Tá? Então, a gente tem isso. Que eu falei para vocês, né? Se vocês puderem gravar só isso aqui, mas você tem que saber um porquê, né? Então, sempre quando a gente, eu acho que tiver na dúvida, a gente pode desenhar a molécula que vai ficar mais fácil a gente perceber, né? Que aqui tudo se anula. Então, por isso que não é menor, né? Esse aqui é o trans. E esse aqui é o cis, tá? Vocês entenderam agora? Conseguiram entender? E a partir disso, a gente vai ter que voltar lá na frase, né, que ele falou dessa notícia, né? Então, ele falou aqui que o trans, ele possui... a explosão foi causada pelo trans... Não, pela substituição do trans pelo cis. Então, ele está falando aqui que o cis possui um ponto de ebulição menor. Isso é verdadeiro? A gente está vendo aqui o quê? Que ele tem um ponto de ebulição maior, né? Então, ela está incorreta. Então, a gente já elimina aqui, ó, duas alternativas, a letra B e a letra D, certo? Tudo bem? Vocês entenderam, gente? Alguém me confirma aí se vocês estão conseguindo acompanhar? Hoje eu não estou muito bem, mas se vocês puderem me falar aí, por isso que eu não estou nem falando, sim, falando mais baixo do que o normal. É, e aí a gente vê, tá bom, ela é incorreta. Então, essa primeira parte aqui a gente vou dar, né, que vocês entenderam, né, pela explicação. Mas, então é por qual motivo? Agora a gente tem que avaliar o motivo. Por isso que eu sempre peço para vocês justificarem qualquer coisa que a gente faça, né? Pois estes dois compostos são isômeros, portanto possuem as mesmas propriedades físicas. Não, a gente viu que a isomeria geométrica a gente tem diferentes propriedades, né? Como o ponto de ebulição ali é diferente, ponto de fusão, tá? Então, essa aqui, ela está incorreta pela justificativa, tá? Por essa justificativa aqui. Professor, Oi, pode falar. o enunciado ele tá correto ou incorreto? E eu acabei me perdendo nessa parte. Não, está incorreta, porque olha só, ele está afirmando que o cis de cloroeteno, o cis, tá?
ele tem ponto de ebulição menor que o trans, porque ele substituiu e a explosão foi causada por isso. Ele buscou que esse tem um ponto de ebulição menor, ou seja, ele evapora mais rápido, né? Só que, na verdade, não. A gente viu aqui que o cis é uma molécula polar, né? Então ele tem ponto de ebulição maior, ele tem mais dificuldade da ligação dele ser quebrada. Então isso tem uma resistência, né, para ele evaporar, tá? Então resistência aumenta o ponto de ebulição, né? Então o cis ele tem maior ponto de ebulição e não menor, entendeu? Por isso aqui que está errado, tá? Ah, agora entendi. Obrigada, professora. Nada, pode falar. Então, assim, você entendeu essa parte aqui, por que está incorreta essa justificativa? Ó, a gente Sim. possui a mesma propriedade. Não, a gente tem propriedade diferente. Ponto de ebulição é uma propriedade física que a gente está vendo aqui que é diferente para cis e trans, tá? Então a gente vai aqui, a outra que tá, a alternativa incorreta, né? Pois o trans 1,2 de cloreteno é apolar, portanto deve ter ponto de ebulição menor do que o cis 1,2 de cloreteno, que é polar. E aí, essa alternativa, né? Porque a gente vai verificar aqui de novo, ó, molécula trans é apolar. Então, essa aqui é apolar, tá? E essa aqui de baixo é polar, tá?Essazinha aqui que eu falei para vocês, tá? Porque é a molécula cis. Então, a trans, ela tem um menor ponto de ebulição, né? Beleza? Então, a gente tem aqui, essa aqui é a alternativa correta. E por que essa última aqui tá incorreta? Ó, ela é incorreta, pois estes dois compostos são tautômeros. Tautomeria é uma isomeria especial de função, tá? Só que ela ocorre o quê? Em compostos que pelo menos um é um enol, que significa o quê, gente? Que é um enol? Ele tem qual característica? Ele tem o quê? Qual é o grupo funcional dele? Vou até fazer aqui. Ó, ele tem um OH, tá? Ele tem uma hidroxila num carbono que eu tenho dupla, né, diretamente. O carbono ligado à minha hidroxila, ele também faz uma dupla. Então, ele tem uma saturação no carbono aqui, tá? Então, essa é a característica, né, de tautomeria. Geralmente é a aldeído de cetona, que faz par com esse enol, né? Então, a gente não tem nada a ver aqui com isso, tá? Então, não poderia ser, tá bom? Beleza? Vocês entenderam? Ó, qual é a dúvida? Vocês falam aí. E vamos para outro exercício, né? A gente tem aqui da UF. Algumas substâncias têm a propriedade de desviar o plano da vibração da luz polarizada e são denominadas oticamente ativas. Esta propriedade caracteriza os compostos que apresentam isomeria ótica. Aqui eu botei sem o P, né? Mas aí é a questão, né? A condição necessária para a ocorrência de isomeria ótica é que a substância apresente assimetria. O que é assimetria, gente? Qual é essa característica aqui? O que é um carbono assimétrico? Quem pode me responder essa pergunta? É a condição
isomeria ótica para ela acontecer, né? Que tenha carbono assimétrico. Então é o quê? Então, são os 4 ligantes diferentes, tá? Do carbono, né? Então a gente vai ver isso aqui, beleza? Vamos ver. Considere as representações espaciais de Fischer, as estruturas ao lado, essas 4 aqui. Em relação às estruturas 1, 2, 3 e 4, afirma-se corretamente. Todas apresentam atividade ótica, somente 1 e 2 apresentam atividade ótica, somente 1 e 3 apresentam atividade ótica, 3 e 4 apresentam atividade ótica e 2 e 4. Aí, eu quero também uma. O que vocês acham que tem atividade ótica? Um, dois, três e quatro. Qual dessas tem? Vocês me falam, depois eu vou fazendo ponto a ponto, tá? Aí. O um tem? Fala aí. Maria Fernanda, tá aí ainda? Maria, a outra Maria. Professora, olha o chat aí, por favor. Tô mandando aí no chat. Ai, meu Deus. Tá, obrigada. Deixa eu ver. Ai, tá. Um e dois, um e dois. Muito bem. Camille e Maria Fernanda. Por que, meninos? Vocês conseguem falar ou só o chat? Deixa eu ver. Acho que ela tá sem microfone. Ah, tá. Vamos analisar? Ó, elas acertaram, tá? Então vai ser a letra B. Mas por que elas acertaram? A gente tem aqui uma característica dessa simetria, né? Que eu falei que tem os 4 ligantes diferentes. Então, aqui no meiozinho a gente tem um carbono, tá? Em todos. Essa representação de Fischer, tá? E aí, esse carbono, né? Esse carbono do meio, ele tá ligado a 4 ligantes diferentes. Não, para ele ser isômero ótico, né? Ativo, para a atividade ótica, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Beleza. Aí vamos analisar um. A gente tem o CH2OH, a gente tem o OH, a gente tem o CH3, que é o metil, e a gente tem o hidrogênio. Então aqui a gente tem 4 ligantes diferentes, tá? Agora vamos analisar o 2. A gente também tem aqui o CH2OH, a gente tem o hidrogênio, a gente tem o metil e a hidroxila. O que mudou do um para o 2? Vocês sabem me dizer? Ó, Inverteu, né? lembra do negocinho da mão, ó? O exemplo da mão, ó. Ele tava se se do meio que dobrar, a gente vai dar certo, mas se a gente sobrepor, eles não se sobrepõem, porque deixa eu fazer aqui com uma outra caneta aqui para vocês verem. Aqui, ó, na esquerda a gente tem o hidrogênio, aqui na esquerda a gente tem a hidroxila, né? Então aqui eles não vão ser sobreponíveis, né? Tá? E é isso, a diferença. Aqui, a diferença é que mudou, né? Aqui também não é sobreponível, porque a hidroxila tá à direita e o hidrogênio tá à direita, tá? Então é isso. Agora, avaliando o 3, a gente tem o que aqui? A gente tem. Eu vou fazer com essa caneta aqui mesmo. Um, né? O CH2OH.
o 2-hidroxila, a gente tem um de novo, tá vendo? Tá igual. Então, a gente só tem 3 grupos aqui diferentes. Então, a gente não tem essa condição aqui, que é a condição de ter um isômero óptico ativo, né? Tá? Então, essa aqui, a gente descartou, tá? E aqui, a mesma coisa, porque aqui a gente só também inverteu, né? Eles não são sobreponíveis, mas aqui eles têm o CH2OH e aqui de novo, né? Então a gente tem só 3 ligantes diferentes. Beleza? Vocês conseguiram entender? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Porque, engraçado, não tá. Antes aparecia um barulho para mim quando vocês escreviam no chat. Agora nem tá aparecendo para mim, então aí vocês me avisam, tá bom? Então, letra B. Ah, esse aqui eu botei agora. Eu fui botando porque eu percebi que eu não tinha as estruturas. Nem botei todas, tá? Mas vamos lá. A 4, né? A gente tem aqui. As afirmativas abaixo são corretas, à exceção de uma. Indique a opção que apresenta essa exceção. Então, é uma exceção. Então, a gente tem aqui uma alternativa incorreta, né? Então, a gente vai ter que avaliar uma por uma. O etanol e o metoximetano são isômeros funcionais. O 1,1 de cloroetano não possui isômero ótico. O cis 1,2 de cloretino é isômero ótico do trans 1,2 de cloroeteno. O N-butano e o T-butano, né, que é o terc-butano, são isômeros de cadeia. A propanona possui pelo menos um isômero funcional. Qual que vocês acham que está errado aí? Fala para mim. Esse aqui é da letra A, tá? Vou ajudar vocês aqui. Letra A, letra B e letra C. O resto eu não botei, não. Mas eu falo aqui com vocês. Esse aqui. Dois, três, quatro. Acho que é isso. Esse aqui é D. E propanona. Vou desenhar propanona aqui. Beleza. E aí, vocês acham que é alguma? Ó, eu vou fazer aqui. Primeira parte aqui, o etanol e o metano são isômeros funcionais. Primeira coisa, qual é a função do metoximetano? Hein? Ah, não. E do etanol também. O etanol é o quê, gente? Fala aí. É um. Ai, meu Deus. É O, um. Ai, meu o Deus. É etanol, o meu filho. enol. Oi? Ele é um álcool? Um álcool. É. Gente, o etanol é o nosso álcool em gel aí. Álcool. Tá. O enol não. O enol tem que ter a dupla aqui, né? Se fosse um. Tá?
Então, vou até apagar aqui para não confundir vocês. Mas, não. Álcool mesmo. Agora, e o metoxetano aqui, ó. Botei até ali para vocês. Ele é um quê? COC. Isso aqui é o quê? Éter. É um éter. Isso. Então, aí a gente vai saber aqui. Eles são, então, isômeros funcionais? Ó, aqui a gente tem 3 hidrogênios e 2 aqui. Então, 5, né? 5, 6. Aqui a gente também tem 6 hidrogênios. 2 carbonos e um oxigênio. Então, a gente tem a mesma fórmula molecular, a gente tem função diferente, mas a gente não tem enol. Então, eles são isômeros funcionais, tá? Então, isso aqui tá correto, beleza? Vocês entenderam? A fórmula molecular é igual, tá? Agora, o 1,1 de cloretano não possui um isômero óptico. A gente pode avaliar aqui, ó. Para ter isomeria ótica, a gente tem que ter o quê, gente? A gente viu na última questão. Eu preciso ter quantos ligantes diferentes no carbono? 4. 4. Tá. A gente tem essa condição aqui? A gente tem 2 carbonos para avaliar. Esse aqui satisfaz, esse aqui satisfaz. Aqui a gente tem o quê? 2 cloros. Aqui a gente tem 3 hidrogênios. E aí? Não, né? Não, né? Então a gente não então não possui mesmo. Então ela também é verdadeira, certo? Agora, então, essas aqui estão verdadeiras, então elas não são. O cis 1,2 de cloreteno é isômero óptico do trans 1,2 de cloreteno. E aí, essa alternativa? Ó, tá aqui embaixo, ó. São essas duas moléculas aqui. Eles têm isomeria de quê, gente? Qual tipo de isomeria desse um e 2 aqui? O que vocês acham? A gente falou desse caso, gente, ó, de De função. cloreteno. Oi? Qual? Deixa, professora. Eu acho que é de função, mas eu não sei. Tipo assim, a estrutura e tal. Olha só, não é disfunção, mas não tem problema, não, ó. Não tem problema assim, ó. A gente viu aqui, esse aqui, gente, é um caso de isomeria espacial, tá? Então só poderia ser ótico ou isomeria geométrica. Por quê? A gente tem ligação dupla e a gente tem o quê? 2 hidrogênios aqui e 2 cloros, tá? Eles têm ligantes diferentes em cada carbono. E aí a gente tem também os mesmos ligantes no carbono 1 e no carbono 2. Então, o que que isso representa? Que a gente tem aqui uma isomeria geométrica. E, professora, não lembro disso. Cis e trans sempre vai ser geométrico. Sempre, tá? Não tem, assim... Não poderia ser ótico. Mesmo que você não soubesse qual fosse, por que que não seria ótico?
teria aqui quatro ligações? Não. Ele só está fazendo três. Não são três ligações, gente, mas só tem três ligantes. Eu só tenho aqui, vou fazer aqui nesse que tá mais limpo. Eu só tenho aqui, se fosse considerar, vou botar marca-texto. Só tenho um ligante aqui, o hidrogênio, o cloro e todo esse aqui. Então, só tem três ligantes. Eu tenho que ter quatro ligantes e eles ainda serem diferentes para a isomeria ótica, né? Tá? Então, por isso não seria. Por que não seria funcional? A gente tem a mesma função, tá? A gente, a gente pode ver aqui, tá falando isso da Camille, que o cloro, ó, é um aleto orgânico, né? Então, aqui a gente tem a função aleto, né? Por causa dos halogênios, tá? E aqui a gente tem a mesma função. Função é igual, a gente, tudo que é igual, a isomeria não é isômero, assim, não é por esse motivo. A isomeria, ela quer alguma coisa diferente, tá? Então, vocês veem que eu sempre falo do que é diferente, né? Ah, tem propriedades diferentes. Ah, tem quatro ligantes diferentes. Os ligantes do carbono têm que ser diferentes, entendeu? Então, eu acho que você conseguiu entender por que não é funcional? Sim, mas professora, toda vez que tiver a dupla, vai ser geométrico? Não. Aí, por isso que são duas condições para ser geométrico. Dupla se for cadeia aberta, né? Se não for um ciclo, é dupla. E esses ligantes aqui do carbono 1 e do carbono 2 da dupla, eles têm que ser diferentes, tá? Aí são essas duas condições. Agora, dupla, a gente pode também ter de posição. A posição é diferente da dupla. Mas está vendo aqui? A única coisa que muda é que os hidrogênios estavam em cima, no mesmo plano, e aqui eles estão em planos opostos, né? Então, a gente está vendo que todo o resto ele se fica igual, né? Então, assim, aqui só mudou essa posição, porque aqui está tudo no mesmo plano, porque a gente traça o plano a partir no meio aqui da dupla. Como não mudou a posição, a gente avalia principalmente três coisas, né? Isomeria plana. Primeiro, função igual. Então, a gente já descarta tautomeria e isomeria de função. Depois, a gente vê se as posições do grupo funcional, aqui no caso seria o cloro, mas pode ser a hidroxila aqui, ela mudou de posição, alguma coisa assim, pode ser de posição. E aí, não mudou a posição. Aí só vai poder ser. Qual é o último, gente? Posição ou função. E aí a gente vai ter que avaliar, né? Outra coisa que a gente vai ter metameria e tautomeria. A gente vai ver se é um enol que está mudando de função, está mudando para enol. Então vai ser tautômero. A posição que está mudando é do oxigênio ali, da posição do oxigênio, ou do nitrogênio, que é o heteroátomo. Então vai ser metameria, tá? Então aí a gente vai excluindo a partir. Mas assim, primeira coisa, se tiver a mesma função, não pode ser de função. Porque tudo que a gente tem de igual não pode ser, entendeu? A gente tem que procurar o que é diferente. Porque aqui vocês têm que pensar assim, ó, uma coisa para vocês pensarem que é importante. Se eu escrevesse aqui uma fórmula condensada, né? Tipo assim, seria o quê? Uma fórmula assim, ó.
mas seria CHCl. Nos dois, tá vendo? Tipo assim, seria essa fórmula aqui nos dois. Então, não poderia ser isomeria plana. Então, é como está disposto no espaço. Porque, olhando assim, é a mesma coisa. Quando a gente tem isomeria plana, na forma dela rearranjar aqui já muda, tá? Então, às vezes não, né, por causa da insaturação, mas, entendeu? A gente, por exemplo, o grupo funcional, a gente consegue observar. Ah, era ramificação que eu esqueci. Ramificação, a gente consegue observar que está diferente posição, tá? Então, basicamente isso. Se não mudou aqui, na forma que eu estou escrevendo, se fosse escrever certinho a fórmula, provavelmente é espacial, tá? Não é plano, que é função, posição, saturação, essa parte aí, tá? Não sei se você entendeu? Sim, sim. Tá. Clareou muito, meu Deus. Isso, não, mas a gente tá aqui, gente, assim, até Camille tá perguntando bastante coisa, assim. Mas eu prefiro que vocês me perguntem diretamente do que vocês ficarem com dúvida. Eu não tenho preguiça, às vezes eu não tô bem, mas se eu não estiver bem, eu vou demorar a responder, ou eu vou falar, gente, eu não tô bem, tá? Mas eu não me importo de verdade de responder vocês. Nem vai dar para fazer todos pelo tempo, mas só para a gente terminar essa questão aqui. Então, essa aqui é que está errada. Então, a gente estava buscando a errada. Então, essa aqui vai ser a alternativa que a gente vai marcar. O N-butano e o tarc-butano são isômeros de cadeia, tá? Então, aqui era o quê? Uma cadeia normal, né? Sem ramificação. E aqui a gente tem ramificação. Então, sim, essa aqui é a sombra de cadeia. Quando a gente muda a disposição, assim, por exemplo, a cadeia principal é uma, né? A gente vê, isso é muito importante também, outra coisa. Aqui a gente tem a cadeia principal de 4 carbonos, e aqui a nossa cadeia principal é de 3 carbonos. Então, esse aqui é uma ramificação. Então, isso indica, né, que a cadeia mudou. Então, essa aqui é verdadeira também, tá? E a propanona possui pelo menos um isômero funcional, gente. Qual é o par da cetona, né? A cetona, ela faz par com aldeído, tá? Então, a gente tem pelo menos um, sim. Aí a gente bota o quê? O aldeído na pontinha. Então, a gente vai ter 3 carbonos, né? Prop. E aí a gente vai ter aqui o aldeído, porque ele está aqui e tem um hidrogênio aqui, tá? Então, a gente tem, sim, pelo menos um isômero funcional, que é o aldeído. É o propanal, beleza? Vocês entenderam? Deixa eu ver se dá pra gente. Vou fazer esse aqui rapidão. Vou até botar a resposta aqui, não vou ficar perguntando para vocês. A efedrina, gente, eu tava olhando, não sei se vocês tomam, acho que é Tilenol Sinus ou Alegra D e tal, é efedrina. Eu descobri que eu não posso tomar esse negócio. Então, até hoje eu ia tomar um remédio, mas eu não tomei por causa disso, porque acelera o coração. É uma substância empregada em suplementos dietéticos e corresponde a um dos isômeros óticos ativos do composto abaixo. O número total de isômeros óticos ativos desse composto é igual a quanto? Isômero ativo a gente vai ter que ver o quê? Carbono assimétrico ou quiral, que tem 4 ligantes diferentes, tá? Então, quantos carbonos tem 4 ligantes diferentes aqui, gente? Rapidão aí pra eu falar com vocês. Qual que vocês acham que tem?
Dica: nenhum da ponta vai ser, tá? Porque tem tudo mais de um hidrogênio. Aqui tem três, né? Os das extremidades. Então, eles têm três ligantes iguais. Então, não vai ser. Coisas com dupla também não vão ter, porque a gente só tem três aqui ligantes. Lembra disso? Ó? Só tem aqui mais um hidrogênio, tá? Então, a gente não considera também, a gente já descarta. Então, sobre esses dois para avaliar aqui, vocês acham o quê? Que eles têm quatro ligantes diferentes? E aí? Ó, vou fazer aqui rápido para a gente terminar isso. Ó, a gente tem o OH, a gente tem esse anel aromático e tem esse grupão todo aqui. E a gente tem o hidrogênio aqui. Então, sim, a gente tem quatro ligantes diferentes nesse carbono aqui, tá? Aí eu vou limpar aqui porque vocês não vão conseguir ver, né? Mas aí a gente vai ver aqui que, ó, nesse carbono aqui também, a gente também tem aqui, a gente tem o metil, a gente tem esse grupo aqui, é, a gente tem o hidrogênio aqui, e esse grupão aqui todo, ó, também. Então, esse aqui também é um carbono quiral, né? Eu boto sempre um asterisco nele, tá? Então, existe só dois que a gente pode considerar. Então, aqui eu fiz um passo a passo também para vocês, né? Como saber o número de isômeros óticos ativos? Ver o número de carbonos assimétricos quirais, aí, né, com quatro ligantes diferentes, tem a molécula. A gente viu que tem dois, né? Então, a gente tem o quê? Isômeros ativos igual a 2 elevado a n. Então, o meu n é igual a 2, então 2 elevado a 2 é igual a 4, tá? Então, tem quatro isômeros ativos, beleza? Isso cai, gente, é por isso que às vezes a gente acha é chato e eu detesto ficar gravando as coisas, mas às vezes cai em vestibular, tá? Então, é isso. Aí essa última aqui tá certinho, mas qualquer dúvida vocês me falam, tá? A gente tem aqui a noradrenalina e só para a gente aqui, só para falar com vocês, a gente não poderia aqui qual que é homeroticamente ativo. Só pode ser o 3 porque ele tem quatro ligantes diferentes. Esse aqui tem dois hidrogênios, tá? E esses aqui só fazem três ligantes. Então não tem como ser, tá? Então por isso é a opção C, tá? Então para vocês. Passei bem rápido, mas assim, só para vocês. Depois vocês, qualquer coisa, podem me perguntar, tá bom? Esclareceu mais um pouco, gente, só para eu saber que vocês podem me falar. Então, eu vou sempre tentar fazer isso. Lógico que a gente não tem muito tempo, mas sempre que eu tiver, eu prefiro sempre, se alguém faltar, né, na sexta, eu consigo fazer. Antes, geralmente, é muito ruim para mim. Mas aí eu vou tentar sempre fazer exercício com vocês quando eu terminar um conteúdo, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Deixa eu sair aqui.